Eu sou o professor Wilson Carvalho e hoje o tema da nossa conversa é aprendizagem, uma jornada de descobertas. Vamos começar pelo conceito de aprendizagem, né? Aprender se refere a um processo complexo que diz respeito à maneira como adquirimos conhecimentos, habilidades, valores, né? Competências, né? E, em geral, a aprendizagem está diretamente ligada à mudança. Se você aprendeu alguma coisa se modificou. Então, a aprendizagem está ligada, por exemplo, você não tinha um conhecimento, passou a ter, e a partir daí você teve uma nova compreensão de algo. Você não tinha uma habilidade como aprender a andar de bicicleta, passou a ter, então algo se modificou. Então, a aprendizagem hoje está muito mais ligada não só à aquisição de informações, mas à forma como elas são organizadas, processadas, e a gente adquire conhecimento. E isso é um processo bastante complexo e bastante denso. Bom, em relação aos outros animais, a aprendizagem humana ela é completamente diferenciada. O homem se distingue dos outros animais, se a gente pensasse na escala filogenética, a gente vai ter aí, a gente não tem asas, né, para voar, nós não temos nadadeiras ou guelras que nos permitem respirar debaixo d'água, mas temos uma capacidade de razão e, a partir daí também, uma possibilidade de aprendizado que é diferente de qualquer outro animal. E essa aprendizagem nos permitiu desenvolver conhecimentos como agricultura, economia, astronomia, psicologia, filosofia, ou seja, o homem mudou a sua maneira de ser e de existir através da capacidade de aprender, tá? Portanto, se trata de uma aprendizagem completamente diferenciada. E é essa aprendizagem, né, que permitiu o homem, por exemplo, se adaptar a qualquer terreno, a qualquer situação, a qualquer época. Ou seja, nós não teríamos certamente a mesma realidade que temos hoje não fosse a capacidade que temos de aprender. E se a gente pensar em relação aos outros animais, né, o ser humano, outros animais também podem aprender. Um cão pode ser treinado, um elefante tem uma capacidade de memorização impressionante, mas o fato de alguns animais aprenderem, por exemplo, um chimpanzé, ele pode aprender algumas palavras, especialmente linguagem de sinais, mas eles não criam algo novo a partir do que eles aprenderam e nem mesmo conseguem fazer algo que for fundamental para a adaptação humana, que é a capacidade de partilhar esse conhecimento com outros seres, né, com outros seres humanos, permitindo que o conhecimento fosse passado de geração em geração. E isso deu ao homem, certamente, uma vantagem imensa em relação aos outros seres vivos, se a gente pensar assim. A aprendizagem é um processo contínuo, individual, ninguém aprende por ninguém e extremamente denso, né? E a gente começa a aprender desde os primeiros sinais de vida. Há quem diga que o homem aprende assim que nasce, mas outros vão dizer, por exemplo, que ainda no ventre materno, ao aprender a nadar no líquido amniótico, ao aprender a distinguir, né, conforme o cérebro vai se desenvolvendo, o ouvido vai se desenvolvendo, a aprender a distinguir, por exemplo, os sons, né, da voz do pai, a voz da mãe, né? O recém-nascido consegue reconhecer o timbre do pai e da mãe. Então, há um aprendizado até mesmo antes da gente nascer, né? E que vai acontecer até o último dia da nossa vida. É um processo que acompanha a gente durante toda a nossa existência, né? A aprendizagem do ser humano, ela é tanto processos simples como ficar de pé, segurar um objeto ao escrever, ao engolir algo, beber uma água com um copo d'água, por exemplo, né? Segurando um copo, até processos extremamente complexos, né? Como resolução de problemas, pensamento abstrato, permitir que a gente desenhe mentalmente jogadas de xadrez antes que elas sejam executadas, ou seja, uma capacidade de planejamento incrível. Então, a aprendizagem da gente é altamente diferenciada e hierarquizada, né? A gente começa com pensamentos mais simples, com ideias mais simples, conceitos mais simples, e eles vão se complexificando na medida em que a gente vai aprendendo, seja através de processos internos, da nossa razão, da nossa lógica, seja através das experiências que a gente vai tendo na realidade e que vão fazendo com que a gente repense ou ressignifique aquilo que já tínhamos aprendido, tá?
por ser tão denso, por ser tão complexo, por ser um processo que é multifuncional e envolve aí dimensões cognitivas, afetivas, emocionais, psicológicas, socioculturais, tão ampla, a aprendizagem é um processo que instiga, digamos assim, pesquisadores e estudiosos, né, a lidarem com o tema da aprendizagem durante, anos e anos. Ainda é um tema muito estudado, ainda há muitas questões, dúvidas, segredos ainda sobre a aprendizagem. O homem ainda se debruça nessa capacidade de como aprender mais e melhor, de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Você vai ter diferentes teorias em relação a isso. Há determinadas teorias que vão dizer que o fundamental para a aprendizagem é o processamento interno, né? Ou seja, estruturas internas que o homem já possui, através da razão lógica, por exemplo, dedução, indução. Outras teorias, por exemplo, mais empiristas, vão dizer que o fundamental são as experiências externas que o homem tem, as vivências que ele tem, que vão acumulando conhecimento e vão promovendo a aprendizagem. E outras que são interacionistas, que vão dizer que o fundamental é um pouco dos dois, ou seja, tanto é importante as estruturas internas que o homem já tem e que vai ajudar no processamento das informações sensoriais, quanto essas experiências que o homem vai tendo ao longo da vida, né? Que é a proposta mais interacionista, que vai colocar o homem como protagonista, como sujeito do aprendizado. Ele vai se construindo, por isso o interacionismo também é chamado de construtivismo, ao longo do tempo, né? À medida que ele vai tendo experiências e também ele vai se desenvolvendo do ponto de vista cerebral, do ponto de vista neurológico. Portanto, aprender é uma aventura, uma jornada fantástica de descobertas que é muito estudada ainda, né? Ocupa aí a cabeça de psicólogos, pedagogos, antropólogos, historiadores, né? A gente tem muita coisa ainda a descobrir sobre como o homem aprende, né? E ajudá-lo a aprender sobre aprender, ou seja, ajudar ele de alguma maneira a pensar sobre como aprende para que ele aprenda mais e melhor. E nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido bastante aí sobre a aprendizagem. Um forte abraço, até a próxima.